Olá, tudo bem? Você está aqui hoje assistindo esse vídeo Café com a Nutri para falar de um tema super especial que é meu filho não come. Nutri, o que que eu faço? Meu filho não come, tá? Então, para você que não me conhece, sou a Siméia Nascimento, sou nutricionista, trabalho com nutrição e saúde aplicada à prática esportiva e também atuo na área escolar, né? Atuo na educação nutricional com crianças, na avaliação nutricional, tá bom? Então, bora lá falar de algumas frases, né, que eu escuto muito dos pais, das famílias em relação a esse tema, né, gente, que é mega polêmico, tá? Eu falo que pra mim é super desafiador esse tema, porque além de nutricionista, lá na escola e no consultório, eu sou mãe, e para quem não é mãe, é tia, tio, enfim, tem sempre uma criança por aí, e às vezes tem algumas que não querem comer de jeito nenhum, tá? Então vamos bora falar um pouco mais desse assunto aí comigo. Então, olha, a frase que eu mais escuto, eu vou falar algumas que eu anotei aqui, tá, gente? Anotei aqui para ter tudo esquematizado para não esquecer. E o meu esqueminha tá aqui, o meu café está aqui, o café de vocês está aí também. Eu tô tomando que é café com a Nutri, gente. Traz café, mas pode ser chá também. Uhum. Olha, as frases que eu mais escuto. É, meu filho vai ficar com fome se ele não comer. Ele pode perder peso, ele vai ficar doente, né? Ele não vai crescer. Então são as preocupações, né? As dores, né? Que eu digo, as inquietudes mais comuns que eu encontro tanto na escola, né? Os pais nas escolas onde eu trabalho, quanto no consultório, tá? Então, sabe o que que eu percebi, né? Que a gente precisa trabalhar nessa questão, gente. É forte o que eu vou dizer, tá? Mas o que a gente mais precisa trabalhar nessa questão não é nem a criança no primeiro momento, são os pais, são os cuidadores, né? São as pessoas que estão com a criança no momento da alimentação, tá? Porque a gente não percebe, eu estou dizendo nós adultos, muitas vezes não percebemos o quão excessivo mesmo, gente, é essa abordagem que a gente tem com as crianças, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que as crianças elas têm uma capacidade de se organizar com a fome, né, e com a saciedade que nós adultos já não temos, ou temos uma quantidade muito pequena dessa organização, né? Então, eu gosto muito daquele exemplo, né, que é assim, abra a geladeira, quem aqui não? Abre a geladeira e olha, fica olhando a geladeira e fala, eu tô com vontade de comer alguma coisa, não sei o que é, né? E muitas vezes é isso, é essa falta de controle no nosso cérebro entre a fome, se eu estou com fome mesmo, se eu estou saciado. Isso nas crianças, geralmente, já é bem organizado, ou está se organizando e está tudo bem. Tá? A nossa questão maior é que o adulto, né, esse cuidador, essa pessoa que está com a criança no momento da refeição, ele não entende que a criança tem essa organização, né? Ela tem esse senso. Então, muitas vezes a gente acaba entrando num ciclo vicioso, né? De ficar forçando a criança a comer, forçando no sentido assim, é para comer tudo, né? Geralmente são as frases que eu escuto das pessoas quando elas estão ali com as crianças, né? Então, primeira coisa, tá? Que eu faço em relação a essa queixa. E eu queria que você também pensasse um pouco. Eu estou dizendo coisas aqui que são muito comuns, que eu enxergo muitas vezes, que eu vejo na minha prática, mas não sou dona da verdade, então eu quero também estimular em vocês essa reflexão. Vamos pensar se você é mãe, se você é pai, se você é tia, se você é nutricionista e trabalha com as crianças, comece a pensar em algumas questões para você fazer com os pais, as questões para você levantar com as pessoas que estão ali naquele momento da refeição com as crianças, tá? Por exemplo, eu vou falar para vocês aqui algumas perguntas que eu faço, né, para essas pessoas, para esses adultos, quando falam para mim, né, meu filho não come.
Então, eu começo perguntando, principalmente, como é o momento da refeição mesmo em casa. Pessoal, é muito importante saber como é em casa. E muitas vezes, eu vou dizer assim, né? Eu, nesse período de prática no atendimento nutricional, eu ficava muito mais preocupada em dar orientação, sabe? Ficar, olha, faça isso, faça aquilo, mas sem saber o que acontece nos bastidores. Pessoal, muita coisa acontece nos bastidores, não é? Tá? Então, começa a pensar nessa questão também, tá? Até que ponto compensa você passar já direto uma orientação? Não, escuta a pessoa primeiro, escuta a queixa primeiro, tá? Então, vamos lá para algumas perguntas aqui, ó. Bora lá. Desde quando o seu filho, não é, ou a criança, né, o pequeno, né, como a gente muitas vezes se refere a essa criança, desde quando ele não está comendo bem, né? E o que é comer bem, né, gente? Eu acho que é um questionamento também interessante para fazer. Então, você fala, como que é o teu dia de refeição? Ou quando ele está em casa com você, qual é a refeição que ele se nega a comer? Que tipo de alimentos ele se nega a comer? Ele se nega a comer? Né? Ele fala, eu não quero, tá? Ou ele mostra desinteresse, tá? Você faz alguma refeição com ele na mesa, sentados, juntinhos? Onde são feitas essas refeições? Elas são feitas na mesa? Elas são feitas em frente ao computador ou à TV? E aí, esse momento, gente, eu só peço uma questão aí, uma atenção maior, sabe? No sentido da gente não ficar fazendo julgamento. É muito comum o profissional já querer fazer o julgamento, então, mas não, escuta, tá? Acolhe essa pessoa que está falando com você, de verdade. E isso tem funcionado muito bem. Eu primeiro entendo a realidade dessa família, o que essa família, como essa família tem passado nas refeições de verdade. Eu deixo a família falar, eu entendo qual é o contexto, tá? A criança come sozinha em alguns momentos. Eu chego do trabalho, enquanto eu vou fazendo as coisas, meu filho fica lá na mesa, eu vou adiantando, já vou dando comida para ele. Entende primeiro esse contexto, tá? Entendido um pouco melhor esse contexto, a sua escuta, né? Você vai pela questão aí das orientações no sentido assim, entrando nessa rotina da família, tá? Então, por exemplo, se a família disse o seguinte, quando eu chego, eu já vou correndo fazer as coisas, tá? Então, vamos pensar no seguinte: existe algum dia da semana que você consegue sentar com ele para comer? Eu só consigo um dia, ou eu só consigo no sábado ou no domingo. Beleza, é isso. Ok, tudo bem, tá? Então, explica, eu gosto de explicar o seguinte: esse momento, gente, tá? A gente tá num tema bem polêmico, né? Quando a criança não quer comer. Essa questão do não comer, ela envolve várias questões. Às vezes até uma questão, sim, emocional, uma mudança dentro da família. Então, às vezes eu vejo crianças que pararam de comer, né? Como comiam antes, quando o irmãozinho nasceu, né? A mãe ou o pai estão num novo emprego, ou entraram numa nova dieta, tá? Por isso que eu digo para vocês, é importante entender esse contexto dessa família de verdade. Abra seu coração para escutar. E aí, as orientações são dadas dentro dessa rotina. Você entende? Faz sentido para vocês como fica diferente a orientação? Se ela é dada dentro da rotina e não de fora dessa rotina, tá? Porque agora, nesse momento, o que você vai fazer? Poxa, se a mãe ali, ou o pai, quem está falando com você, disse que não tem esse tempo, conversa com ele sobre a importância desse tempo dentro das possibilidades dele. Dentro do que ele está disposto a fazer para melhorar aquela situação. Olha, mãe, olha, pai, né? Olha, senhor cuidador. Às vezes é uma babá, enfim, a mãe, a avó, né, que vai ficar com a criança. Talvez assim precise que fique algum dia da semana, pelo menos, em algum momento, porque a criança ela precisa de uma conexão, é importante para ela. Ela se sente segura,
quando ela tem uma conexão, um exemplo, porque o adulto, ele é um exemplo, sempre, né, gente? Não tem jeito, tá? Outra questão importante, então, uma delas é criar essa conexão. Então, ou eu combino com essa família de estabelecer dias da semana, ou começa com um dia, né? Para sentar mesmo na mesa com essa criança, né? Para explicar para ela que você quer bater um papo, conversas leves, né? Isso é um ponto. Outro ponto, trazer essa criança para a produção da refeição ou para ajudar no momento dessa refeição. Olha um exemplo que eu gosto, que assim, eu fico animada porque é uma coisa que dá muito certo. Arrumar uma mesa. Que seja, e colocar o talher na mesa, ou se ela é muito pequenininha, pedir para ela cortar a salada, né? Lava a mãozinha e vamos cortar a salada. A criança, quando ela se sente parte desse processo, de novo, ela cria uma conexão com aquele momento. Talvez esteja faltando isso nesse momento da refeição, tá? Um pouco mais de atenção. E é curioso, não é? Porque as crianças, elas procuram chamar a atenção dos adultos em vários aspectos. E às vezes a gente não se dá conta de que ela pode usar, sim, né, gente, o momento da alimentação para chamar a atenção dela. Porque ela já percebeu que quando ela fala que ela não quer comer, alguém olha para ela. Alguém conversa com ela, né? Enfim, tá? Então tem todo esse contexto aí. Então, na medida que você se aproxima mais num contexto favorável mesmo, num momento favorável, é um momento mais divertido, né? Que você mostra para ela os alimentos, você deixa perto os alimentos, tá? Uma outra estratégia bem legal. Deixa perto, às vezes ela pode não querer agora, mas deixa ali a salada perto, pede para ela te ajudar, né? A colocar os itens da salada, um prato na mesa, um talher, enfim, tá? Que ela possa ajudar de alguma forma. Outro contexto, trazer para o momento da produção, às vezes fazer receitas simples, dependendo da idade da criança, dá para fazer numa boa, né? Então, fazer um cookie, né? Um bolinho, enfim, se vocês curtirem isso, até me falem, a gente troca algumas receitas que são bem bacanas de fazer com as crianças. Minha filha adora fazer cookie, né? Eles gostam. E aí é legal também, porque quando você faz isso em casa, né? Você também traz mais qualidade, não é? Fazer os produtos lá sem corantes, sem aditivos, enfim, tá? Lógico, gente, que eu tô falando aqui de uma forma geral, mas que cada um vai pensar na sua rotina. Então, quando conversar com essa família, ou se você é essa família, é importante pensar nessa rotina, né? O que cabe, mas precisa colocar, tá? Se você realmente quer ver essa situação mudando de contexto, mudando, né? Seu filho passar a comer melhor, essas estratégias que eu tô falando aqui, elas vão ajudar, mas precisa de você, precisa você, família, você que acompanha a criança, se colocar esse momento na sua agenda, não tem jeito, tá? Começa com um dia, gente, um é melhor que nenhum, né? Então bora lá. Então trazer essa criança para a receita, e aí dá para brincar, né? Dá para colocar, se tiver um avental, coloca, traz esse momento divertido, né? Vamos fazer uma salada juntos com um desenho, monta um desenho no prato, não se preocupa se vai sujar ou não nesse momento. Lembra, a criança precisa de experiência, tá? E se você faz essa experiência com ela, você cria uma conexão maior. Então, a questão de, às vezes, chamar a atenção, ela sai de cena e entra a questão de, eu quero participar dessa refeição porque é um momento legal. É um momento que eu, entre aspas, né, criança pensando, me conectei com a minha mãe, com o meu pai, com a babá, com a minha avó, enfim, tá? Isso, quando se torna divertido, as crianças abraçam isso, tá? E um outro ponto também que eu gosto de falar muito, seja exemplo, né? Então, você tá lá fazendo a refeição com a criança, vai comer a beterraba, odeio isso, né? Faz aquelas caretas, ai, né? E isso nas escolas também eu sempre oriento quem está participando das refeições com as crianças, né? Se você não gosta daquele alimento, não fique falando sobre ele naquele momento, tá? As crianças veem os adultos, sim, como exemplo, tá? Elogie a criança na hora da alimentação, tá? Vamos fazer um combinado aqui? Me promete. Não fala para a criança, come tudo. Gente, é uma regulação de fome e saciedade, tá? Então, lembra disso. Falei hoje. A criança,
ela tem uma capacidade de regular a sua fome, tá? Então não precisa fazer ela comer tudo, raspar prato, nada disso, tá? E aí, seja gentil, né? Faça desse momento da refeição um momento de gentileza, um momento de carinho, um momento de abraço. E aí já é um bom começo, tá? E aí você me conta se essa família, quais as experiências que essa família teve com essas estratégias que a gente falou aqui um pouco hoje nesse Café com a Nutri, as experiências que você teve, se você vai implantar, vai colocar isso na prática com as crianças que você tem ali no seu convívio, tá bom? Eu espero ter te ajudado nesse café. Me conta aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, se vocês têm alguma experiência com alguma criança que está nessa fase de não querer aceitar os alimentos, tá? Lembrando que as crianças têm diferentes fases de desenvolvimento, então uma hora ela está aceitando super bem, pode ser que uma hora ela pare de aceitar, mas essas estratégias que eu falei para vocês no café aqui hoje, elas ajudam, tá? Elas ajudam. Pode ser que uma estratégia ajude mais, outra um pouco menos, mas eu te desafio, vamos colocar um desafio aqui, a implantar essas estratégias, tá bom? Com carinho, seja gentil com esses pequenos e tenha uma boa refeição. Um grande beijo, gente. Até a próxima conversa, até o próximo Café com a Nutri, tá bom? Um grande abraço, um bom café aí pra vocês. Tchau, tchau.